Olá, meus queridos, aqui é a professora Cíntia novamente. Estamos iniciando o nosso segundo bimestre e o nosso conteúdo da primeira semana, então, vai ser o Teorema de Pitágoras. Esse conteúdo vocês vão encontrar no livro de vocês, da página 3 à página 10. O que nós podemos falar sobre o Teorema de Pitágoras? É um teorema aplicado no triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Eu vou destacar aqui no desenho, tá? Ó, o ângulo reto, certo? E ele tem três lados que tem nomes especiais, ó. O lado que fica de frente para o ângulo reto é a hipotenusa. E ele também é sempre o lado maior. Os outros dois lados são chamados de catetos, ok? Então, vocês têm que lembrar esses três nomezinhos. Na verdade, dois, né? Hipotenusa e os dois catetos, certo? Com isso, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Vamos ver o que diz esse Teorema de Pitágoras. O Pitágoras foi um grego, né? Ele nasceu em Samos, numa ilha, por volta de 572 a.C. Em Crotona, ele fundou a Escola Pitagórica, que era um centro de estudos de filosofia, ciências da natureza e matemática. Como se fosse uma instituição, assim, tipo uma universidade, né? Onde os jovens estudavam e se formavam. Pitágoras é lembrado até hoje pelo teorema que leva seu nome e que estabelece uma relação entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Por isso que eu pedi para vocês gravarem os nomes de cada lado do triângulo retângulo. Mais um pouquinho aqui, ó, sobre o Pitágoras, né? Ele nasceu em 571 a.C. e veio a falecer em 495 a.C. Filósofo, matemático, né? Desenvolveu as bases da geometria com o Teorema de Pitágoras. É o mais importante dele. Ele fez muita coisa, mas o mais importante que ficou marcado e que é estudado até hoje é o Teorema de Pitágoras. Uma frase marcante dele: a melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. O que diz, então, esse famoso Teorema de Pitágoras? Diz o seguinte: em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos ver o que isso significa. Ó. Aqui nós temos os três lados representados por letras do alfabeto: A, B e C. A hipotenusa é o A, porque é o lado maior e porque está de frente para o ângulo reto. Os outros dois lados são os catetos, ok? Então, ele diz aqui, ó, o quadrado da hipotenusa, ou seja, A elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado. Para a gente entender melhor, vamos ver esse triângulo aqui, ó. Ele tem os lados medindo 3, 4 e 5 centímetros. Então, notem que foi formado quadrados em cima de cada lado. No quadrado que tem 5 centímetros de lado, ele vai ter um total de 25 quadradinhos formando ele. No lado que tem 3 centímetros, tem um quadrado formado por 9 quadradinhos. E o lado que tem 4 centímetros, tem um quadrado formado por 16 centímetros. Logo, aplicando o Teorema de Pitágoras, fica 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, que é o lado maior, igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que são os outros dois catetos. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. E somando 9 com 16, o resultado é 25. Vamos ver mais um exemplo da aplicação do Teorema de Pitágoras. Uma escada apoiada em uma parede tem sua base distante cerca de 6 metros da parede. Sabendo que a parede mede cerca de 8 metros, determine o comprimento da escada. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui mede 6, que é a distância da escada até a parede. Aqui mede 8, que é a altura da parede. E o que eu quero descobrir é quanto é o comprimento da escada, que é, no caso, o x. O x, lembrando, é a hipotenusa. Então, ele fica antes do sinal de igual. Ó. Notem que a professora colocou aqui, ó. X ao quadrado, ou seja, A ao quadrado, é igual
8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que seria b ao quadrado mais c ao quadrado. Calculando as potências, 8 ao quadrado é 64 e 6 ao quadrado é 36. Portanto, eu tenho x ao quadrado igual a 64 mais 36, que dá 100. Então, x ao quadrado é igual a 100. Como eu quero o valor de x, não quero o valor de x ao quadrado, eu vou fazer a operação inversa, que é a raiz, a radiciação. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 100, ou seja, o x vai ser igual a 10. Isso significa que a escada possui 10 metros de comprimento. Mais aplicações do Teorema de Pitágoras. Vamos observar esse retângulo que tem uma diagonal medindo x. Os outros lados, que são os dois catetos, medem 30 e 40 metros. Desculpa. O x, no caso, ele é a hipotenusa. Por quê? Porque é o lado maior e porque está de frente para o ângulo reto. Ok? Como que nós vamos aplicar? Substituindo o x, o 30 e o 40 no lugar das letras da fórmula. O x ao quadrado é o a ao quadrado. O 30 ao quadrado é o b ao quadrado. E o 40 ao quadrado é o c ao quadrado. X ao quadrado, então, vai ser igual a 900 mais 1.600. Somando 900 com 1.600 dá 2.500. Então, x ao quadrado é igual a 2.500. X vai ser igual a 2.500. Então, x é igual a raiz quadrada de 2.500 é 50, ou seja, a diagonal desse retângulo mede 50 metros. Se caso, pessoal, esse retângulo, nossa, 50 metros, 30 metros, 40 metros, pode ser que seja, por exemplo, as medidas de uma sala, de um terreno, tá? De uma casa. Então, nesse caso, são medidas que representam algum significado. Tem um valor maior, assim, significa que seja algo maior, tá? Não um retângulo qualquer. No caso agora desse triângulo retângulo, que tá tendo aqui uma letrinha diferente, no caso a letrinha H. Essa letrinha H está representando a altura do triângulo, ok? E ele não tá de frente para o ângulo reto. Se ele não tá de frente para o ângulo reto, porque ele tá ao lado que forma o ângulo reto aqui, ó. Então, ele é um dos catetos, certo? O 4 aqui, que está de frente para o ângulo reto. Então, ele que é a hipotenusa. Por isso, ficou aqui, ó, 4 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 2 ao quadrado. Resolvendo as potências. 4 ao quadrado é 16, h ao quadrado repete e 2 ao quadrado é 4. Passando o 4 para o outro lado, eu tenho 16 menos 4 igual a h ao quadrado. Por que 16 menos 4? Porque quando eu mudo um número de lugar numa equação, muda-se o sinal, ok? Vamos lembrar disso. Então, ficou 12 igual a h ao quadrado. Como eu quero o valor de h, eu tiro a raiz quadrada, ou seja, h é igual a raiz quadrada de 12. Fatorando 12, eu tenho 2 raiz de 3. Se eu quero saber esse valor na forma decimal, eu vejo lá que o valor da raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. Vamos considerar duas casas decimais. Então, 1,73 vezes 2, porque eu tenho esse 2 na frente da raiz, quer dizer que a altura desse triângulo é 3,46 centímetros aproximadamente, porque não é um valor exato, porque é um número irracional, ok? Com base nisso, vocês vão fazer os exercícios que vão estar disponibilizados na plataforma do Positivo On. Até mais!